bem-vindos ao primeiro Posso falar agora? Prazer, eu me chamo Beatriz, sou do terceiro P. Eu me chamo Fabrício e eu também sou do terceiro P. E estamos começando o nosso primeiro podcast Posso Falar Agora. Roda a vinheta. Posso falar agora? Bom, a nossa primeira convidada de hoje, assim, ela é muito importante pra gente, né? Ano passado ela deu aula pra nós como professora de língua portuguesa. Esse ano ela quis se aprofundar um pouco mais na intimidade, né? Ano passado ela não foi nossa coordenadora, mas esse ano ela quis se aprofundar um pouquinho mais, né? Em questão de ser nossa coordenadora e amiga. Então, assim, a gente tá muito feliz por ser ela nossa coordenadora. É uma pessoa que ajudou a gente bastante ano passado com muitos conselhos e etc. E assim, a aula dela, gente, não é nem porque eu sou de humanas, mas a aula dela é sensacional. E ela foi guerreira. Esse ano ela foi muito guerreira em pegar nossa sala como professora coordenadora, a melhor professora coordenadora. A cor favorita dela é preto, como já sabemos. E, Bia, pode chamar? Acho que pode chamar. Acho que a gente não pode dizer só algumas características dela a mais. Ela tem cabelo vermelho. Ai, mas no Ponte tem muita professora de cabelo vermelho. Mas o dela, gente, é específico. Todo mundo já conhece ela pelo jeito dela roqueira, tá? Pelo jeito dela de explicar as aulas, pela tranquilidade dela muito em tranquila, si. gente. Muito tranquila, muito de boa as aulas dela. Sim, que a gente até fica assim, Sim. Meu, não é possível, cara. Ela tem uma tranquilidade que todos nós queríamos ter. Sim, todos nós. Principalmente no tempo da gincana, né? Vamos ao tempo da fatos. gincana, porque é muito cansativo o tempo Nossa, da gincana, sim. mas é o melhor, a melhor época, o melhor período. Nossa, total. E bom, acho que a gente pode chamar ela assim. Agora professora. pode, né? Com vocês, Bárbara Binotto! Olá, professora! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Tudo bom? Bem, vamos começar, né, o nosso programa. A gente Isso. tá muito feliz com a sua presença aqui. Bom, professora, e aí pra gente começar, a gente quer saber um pouco sobre a Bárbara. Quem é a Bárbara Binotto? Um pouco sobre a sua história. Claro. Então, gente, eu venho de uma cidade do interior, do Rio Grande do Sul, chamada Santa Maria. Eu cresci lá, vivi boa parte da minha vida e só com meus 26 anos que eu consegui mudar aqui para São Paulo, que era meu grande sonho. Então, toda a minha vida acadêmica, estudos, foi tudo lá. E vindo para São Paulo, voltei para a escola, mas aí acho que vocês vão perguntar isso mais tarde. Bom, e por que você escolheu ser professora? Porque a gente sabe que hoje em dia tá tendo muitos conflitos, né? De professor e aluno, aluno e professora, etc. Mas eu acho que há muito tempo assim, acho que tinha essa questão de amizade com professor e aluno. Eu acho que hoje em dia tá sendo um pouco difícil, né? E por que você escolheu ser professora, né? Eu acho que foi mais um chamado, assim, eu tive experiência fora da escola e voltei porque eu acho que é o que eu precisava. Era refúgio, né? Sim. Era o que realmente era pra eu estar fazendo, eu sinto que é isso mesmo. Tá, como você cuida da sua saúde mental hoje? Saúde mental é com terapia. Terapia, atividade física, alimentação, tudo isso que os mais velhos falam é verdade. Ai, gente, então eu já vou ter que começar a melhorar minha alimentação a partir de agora, porque assim, não dá, é só besteira toda hora, todo dia. E terapia, galera, quem quiser pagar pra mim terapia, eu vou estar aceitando, então. É sempre bom, né? Fazer uma terapia. Sempre bom. Professor precisa mais do que um aluno. É. O aluno ainda Será? tem. Será? É. Eu acho que tem um escape ainda, né? Sim, Eu acho que dá pra dar uma escapada, É a assim. juventude ajuda, A né? juventude Ser mais dá. Ser mais novo, porque Agora quando você começa a ingressar ali na área de trabalho, já começa a ficar um pouco mais difícil. né? Exatamente, conciliar estudo e É. trabalho. É. Mas se todo mundo fizesse terapia, ajudaria, gente. Ajudaria muita coisa, tá? Sim. E a gente vai um pouco sobre a sua profissão. Professora, qual é a parte mais desafiadora de ser professora? Porque a gente sabe que tem nichos e nichos, né, de questão de dificuldades, assim, e tal. E a gente quer saber qual que é a sua dificuldade em ser professora. a maior dificuldade, eu acredito que seja lidar com o ser humano mesmo, né? Cada aluno é único, tem suas particularidades, seus problemas. Então, às vezes, não tá num dia bom. E é difícil
pra gente reconhecer isso ali no momento da aula. Então, às vezes, o aluno tá mais quieto, tá mais isolado, porque ele tá passando por um momento assim. Então, é difícil a gente ter esse termômetro de saber quando que eu posso chegar e perguntar se tá tudo bem, ou se eu vou estar invadindo a privacidade dele fazendo isso. Mas são situações pontuais, né? Da gente realmente lidando com cada aluno. Acho que essa é a parte mais difícil. Você já pensou em desistir? Já desisti uma vez. Quando eu dava aula, lá na minha cidade ainda, no Rio Grande do Sul. E eu estava dando aula para criança na época. Já passei por cursinho, por escola técnica. Obrigada. E dando aula para as crianças, que eu fiquei 3 anos em uma escola de rede particular, foi quando eu desisti, porque eu estava muito sobrecarregada. E criança exige muito mais, né? As crianças no jardim de infância. Então, banheiro, alimentação, tudo é para o professor. E foi nessa época aí que eu decidi, agora quando mudar para São Paulo, que foi um ano em seguida, eu não vou mais dar aula, eu vou para outra área. E realmente fui para hotelaria. Sim. Professora, o que fez você escolher a língua portuguesa, né? Humanas, porque, tipo, cada um tem a sua dificuldade, né? Mas eu acho que exatas. Desculpa, falar. Não, porque são de exatas. Eu sou o único de exatas aqui. Exatamente, deve ser o único errado aqui. Você tinha que estar em humanas também. Exatamente. Gente, a sala toda de humanas e só ele de exatas. Exatas é a melhor coisa. É a melhor coisa, você sorri com a matéria. Você sorri. Ele sorri, gente. Ele sorri só com física, professor. É só com física. E matemática também, tá? E só, acabou. Mas o que te fez escolher a matéria de humanas em si? Pra mim não teria essa opção. Exatas, nossa, sempre foi muito difícil pra mim. E quando eu era adolescente, eu tava nessa dúvida, como vocês todos devem estar nessa idade, do que fazer no futuro. E a gente só ouve falar de cursos clássicos, né? Direito, medicina, odontologia. E quando a gente não procura, não faz teste ocupacional, a gente não faz ideia do tanto de profissão que tem aí disponível. Mas eu fui buscar o que eu mais gostava de fazer. E na época, a internet era discada, né? Tô entregando minha idade aqui. A gente não tinha... Eu acho que nem revelações. E aí eu gostava muito de ouvir música e traduzir as músicas. Então, em inglês, né, eu ouvia e traduzia para o português, usando o dicionário também, porque não tinha site com a letra de música pronta, sempre depois que foram criados. E aí eu identifiquei que era isso que eu gostava, literatura inglesa também, literatura em português, também sempre gostei de ler muito, fui atrás disso. Aí eu vi que tinha um curso de letras em inglês, literaturas de língua inglesa e português. Vi que tinha esse curso disponível na universidade que eu ia estudar, e aí fui atrás de fazer o vestibular, o Enem, mas passei pelo vestibular, e fui cursar humanas e letras. Mais ou menos nosso sonho, a gente passar pelo vestibular. Passar, né? Só passar, galera, só passar, assim. Vamos realizar, não sei o que vai. Mas, em nome de Jesus, né, tá precisando. Agora vamos falar sobre a relação entre o professor e o aluno, né? O que você mais espera de seus alunos? O que eu espero comprometimento, que tenham a mente aberta, né? Muitas vezes o aluno, ele só enxerga ali a casca do professor e já não vou com a cara, então não vou estudar a matéria. E eu acho que vocês têm que ter uma mente aberta para observar a aula, o que esse professor está falando, como que é essa matéria, ao invés de se fechar ali no início e acabou. Então tem que dar uma chance. Sim. E, Victoria, como que você lida com alunos desmotivados? Porque hoje em dia é o que mais tem alunos muito desmotivados. Principalmente agora terceirão também, que é Enem, vestibular, prova, às etc. vezes o aluno não sabe o que ele vai querer da vida, ainda fazer, ainda não tem aquela escolha do que ele vai fazer. É muito difícil, né? Mas a gente tenta motivar, mostrar as perspectivas de futuro, além de estudo, né? Opção de trabalho, o que vai ser melhor para você no futuro? Uma escala 5x2, com certeza. Então, procurar ter um currículo bom, ter o máximo de estudo que você conseguir, seja curso técnico, curso superior,
para que o seu futuro seja mais tranquilo, que você não passe um dia inteiro no trabalho, né? Que você tenha tempo de lazer. Eu acho que a motivação é mostrar isso, mostrar esses caminhos aí para ter uma vida mais tranquila e feliz. Estevão? Pode falar, só. Com vontade. Certeza? Sim. Tem algum momento com os seus alunos que te marcou muito? Algum momento importante? Sim. Tem, sempre tem. No ensino médio, principalmente, porque vocês estão numa fase ali da adolescência em que muita coisa acontece, né? Vocês compartilham mais. Momento, assim, marcante com as crianças, que eu trabalhei muito tempo com criança, era das crianças relatando uma carência, assim. Eram crianças pequenas, nessa escola particular que eu dei aula, e ficavam um dia inteiro na escola, que era período integral. Então, elas chegavam, sempre, ou a maioria, chorando, a maioria dos dias, porque queriam ficar em casa com os pais. E como eram pessoas de alta renda, eles poderiam, né, ficar com a criança lá um tempinho a mais, mas, por algum motivo, que não cabe aqui julgar, não ficavam. Aí a criança chegava, ai, teacher, eu queria ficar em casa hoje com a minha mãe. E aí eu sempre falava, não, mas a sua mãe vai trabalhar, seu pai vai trabalhar. E aí a criança me falava, não, teacher, minha mãe fica em casa, meu pai não vai trabalhar. Crianças diferentes, né? Uhum. Então isso me marcou muito porque eu ficava, opa, o que eu vou responder agora? Sim. Acho que é muito isso, né? As crianças, os pais às vezes não entendem que as crianças estão crescendo e que elas começam a entender as coisas. Sim. E acaba que dependendo, tipo, do grau ali, né, do acontecimento, acaba que a criança vai crescendo com isso e leva junto com ela. E aí acaba que quando chega o ensino médio, o ensino fundamental, enfim, começa a mostrar, a florescer. E aí acaba que é um problema. Começa a construir opiniões ali, né? A argumentação ali. E depois, às vezes, eu vi muito, né, os pais comentarem quando a criança cresce, por que se afastou, por que não fala? E se talvez na infância a criança tentou e você não deu abertura, você fez isso, deixar ela o dia inteiro na escola. É uma construção, né, ali familiar, né? Ali. Aí às vezes por um aluno ter muita intimidade com outras pessoas que não é da família, né? Acaba se tornando como para ele uma segunda família, né? Exatamente. Que é o que acontece com o ensino médio. Então me marcou muito isso das crianças, essa carência, uma falta de palavra melhor, e de vocês adolescentes, essa proximidade. Também contar as coisas, né? O sucesso, consegui um emprego, meu primeiro emprego, e vou tentar prestar vestibular para tal universidade, tudo que vocês compartilham. Para mim é muito marcante. Eu acho que vindo para o ensino fundamental, para o ensino médio, lógico que tem aquele medo de, nossa, eu tenho que conhecer novos professores. Então você conhece os novos professores, que você entende que muitos deles têm uma mesma personalidade que você fica tipo, gente, nossa, eu me sinto totalmente amiga daquele professor. Lógico que tem aquela questão de separar, né, as coisas. Sim. Quando está dentro de sala de aula, é professor e aluno. Quando lá fora, pode ter uma amizade ali e tudo. Professora, agora a gente vai entrar um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Você era uma aluna nota 10 ou dava muito perrengue na escola? O problema eu não dava. Eu não podia tirar a nota vermelha também em casa, porque era inaceitável. Mas eu também não era uma ótima aluna. Eu era bem esforçada. E o que sempre me emperrava era exatas. Tá vendo? Mas tem pessoas e pessoas, acho que é um sinal pra você mudar, né? Tem pessoas e pessoas, porque o pessoal de exatas fala que é culpa de humanas também. Acontece, né? Acho que é tudo um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio ali na vida, né? Mas era isso, eu não era nota 10 por causa de exatas, porque humanas eu me saía bem. Você tem ainda algum sonho que quer realizar? Tenho. Tem alguns festivais aí, eu gosto muito de música, né? E tem alguns festivais aí pra fora, na Europa e nos Estados Unidos, que eu quero muito ir ainda. 2 especificamente. Um se chama Rebellion Fest e o outro é o Punk Rock Voting. É um sonho que eu tenho desses festivais aí. E me aposentar também é um sonho. Gente, acho que é todo sonho de professor. Qual é o seu sonho? Me aposentar. Não, e o pior é que nós jovens não vamos nem se aposentar, né? Como? Fabrício, não lembra disso, calma.
Professora, qual é o seu hobby? Porque assim, você tem um hobby dentro da escola e fora da escola? Dentro da escola, o único hobby é corrigir tarefas. O único hobby possível. Acho que é o mais válido, assim, né? De vida. Fora da escola, eu toco baixo. Galera, ela vai tocar baixo na guitarra. Ela vai tocar baixo. Porque você já não canta, professor. Então você vai ter que tocar um baixo pra gente. Agora chegamos na parte, né, do toque de coração. Um toque né? de coração ali. Tá ali, vamos do coração, sabe? E você sente no fundinho do seu coração, né? O que você aprendeu com seus alunos? Uma coisa só? Pode ser rápido. Pode ser várias. Eu acho que todo dia a gente pode aprender com quem tá à nossa volta, né? Acredito que ela tem empatia. Justamente por essa coisa da gente não saber o que está acontecendo na vida do aluno e vice-versa, né? Sim. O aluno pode pensar isso do professor também. Poxa, será que eu sei pelo que esse professor está passando? Para estar mais bravo hoje, mais exigente, alguma coisa assim? Então, eu acho que tem empatia. Professora, e assim, lógico que, né, você tem a sua vida pessoal, enfim, mas assim, pessoas que te motivaram a estar aqui hoje, que motivaram a Bárbara desde criança até agora. Quem foi essas pessoas que você olha e você fala, realmente são pessoas que estiveram sempre ali comigo e que eu sei que eu sempre posso contar? Eu tenho uma rede de apoio muito boa, graças a Deus. Meus pais sempre estão aqui para mim. Minha bisavó, que me ensinou a ler e escrever quando eu era pequena, também é uma motivação ainda, apesar dela não estar mais aqui. E, apesar da minha família estar toda no sul, aqui em São Paulo eu tenho uma tia que mora em Campinas e tenho a família do meu namorado também, que é uma rede de apoio muito importante. Tenho o gatinho também. Então, tem bastante apoio. Qual característica da nossa sala, né, o terceiro P, você sentirá mais falta? Quando a gente cruzar, né, para o encerramento do ensino médio. Sonhos. Vários. Vários, porque é Vai segundo cruzar do T. portão para fora. A última vez quando a gente pisar na escola, sair da escola. Porque além disso, você tá com a gente desde o ano passado. Então, Sim. o segundo T, que assim, não é por nada, tá, galera? Mas marcou, acho que, a vida de muitos professores em si, que a gente passa pelos corredores ainda, vou falar, vocês eram do segundo T, né? Ai, que saudade de dar aula pra vocês. E tal, tipo, agora vocês são no terceiro P, ai, vocês já vão terminar a escola, nossa, e assim. Então, desde o segundo T até agora, o que mais marcará, né? Tipo, o que vai deixar marcado. Eu acho que principalmente para vocês terem entrado no segundo ano, né? Se vocês tivessem entrado no primeiro, teria sido perfeito. Então, vocês ficaram só 2 anos com a gente. Mas desde o primeiro dia, é um carisma imenso. Então, acho que o carisma de vocês, assim, muita gente carismática junto, é muito difícil de ter numa sala. E essa sala tem. Acho Eu que a acho que é gente, isso, tem mais pra falar. acho que a gente tem uma Isso. personalidade muito diferente um Muito do outro, diferente. mas acaba se tornando uma só. Sim. Acho que é muito questão disso. E um conselho rápido pra quem tá perdido, pra quem ainda tá pensando, ai, como é que eu vou começar a estudar pro Enem, pro vestibular, ou então tipo, ai, eu não sei o que eu quero fazer e tal, porque terceirão é punk, você olha assim, você fala, e agora? Chega quase, né, final do ano e tá corrido, né? Tá muito corrido. Inclusive esse ano, né, que também tem Copa, eleição, nossa. Vai Nem os professores vão conseguir trabalhar muito professor, vai ser muito... Não, o jogo é só à difícil. noite, gente. A aula não vai atrapalhar, não. Eu acho que o conselho é ir atrás, pensar, refletir o que você gosta, o que você se vê fazendo. Faz teste vocacional na internet. Se faz terapia, conversa isso na sua sessão de terapia. E, principalmente, ver o que você se vê fazendo no futuro. Porque às vezes vocês ficam só ouvindo as exigências da família e tal, a cobrança, e não para pra pensar, não para pra se imaginar no futuro. O que você gostaria de estar fazendo. Eu acho que isso é muito importante nessa fase. E a gente tem mais uma pergunta, que foi especificamente do professor Will. Então assim, Will, ó, tá aqui, tá essa pergunta. E, bom, a pergunta dele foi, qual poema mais representa você? Ai, achei que ia ser uma bobagem. Não, ele foi bem calmeiro, foi bem do calmeiro. Will, né? Isso foi uma pergunta boa. Poema. Eu acho
Que da Flor Bela Espanca, eu gosto muito de todos. Acho que eu mostrei pra vocês no ano passado, né? Mostrou. Eu, da Flor Bela Espanca. E é isso. E pra terminar, vamos de um bate-bola, né? Quer Encerramento, começar? né? Um encerramento. Pode começar. Bom, vamos lá. Complete. Ser professora é... Um desafio diário. Complete. A escola é... Incrível. Deixe um recado pra você de você mesma. O que você diria pra você hoje, de agora, mas também pra sua versão do passado. Na versão passada, continua que vai dar tudo certo. E para encerrar, para finalizar, né, esse lindo podcast, deixe um recado para os seus alunos. Para os meus alunos eu peço todo ano que mandem notícias, porque aqui eu falo em nome de todos os professores, a gente gosta muito de saber o que está acontecendo com vocês, que carreira vocês decidiram seguir, se estão trabalhando, se estão estudando, o que quer que vocês escolham, que sejam muito felizes na escolha que vocês fizerem, então mandem notícias aqui para a escola para a gente saber como vocês estão. Professora, eu vou estar devendo. E a produção também vai estar devendo. Não acredito nisso não. Professora, é que assim, sabe quando você não gosta de, tipo, você manda mensagem pra pessoa, mas aí também se sente incomodado, tipo, atrapalhar a vida da pessoa? Eu sou muito assim. Mas aí também, aqui eu sou muito difícil de A mandar gente tá mensagem. pedindo já. Não, você tá pedindo, professora. Agora os outros professores não sei. Eu não sei se vocês estão pedindo. Bom, a gente acaba por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, professora, por ter participado. Né? Nossa coordenadora, acho que não deveria começar da melhor forma, do pé Sim. direito. Aham. Gente, depois de muito depois de muito sofrimento. sufoco, estão pesando na gente, galera, entendeu? A gente Sim. vai deixar claro, estão pesando na gente. Bastidores. Nos bastidores, Bastidores. galera. Olha, Veja aí, se verifiquem. eu for fazer uns bastidores aqui, gente, vocês vão ver que só foi Vocês o vão peso ver. do peso hoje, Aham. tá? Não foi o peso Vai. do peso. Mas, professora, muito obrigada de verdade. Eu espero que você tenha se sentido muito bem aqui. Amém, obrigada. Se sentindo muito acolhida. Sim. E, Fafá, muito obrigada por ter participado também, Obrigada. né? Eu tive que faltar meu cursinho para ir vir aqui no período da tarde, tá bom? Faltava o cursinho Aham. dele, tá? Mas o que a gente não faz com a nossa Sim, com a nossa coordenadora, entendeu? coordenadora. Ela sente ciúmes da gente? Aham. Sente ciúmes da gente. Sim. Mas ela tá aqui, entendeu? Foi a primeira Tá. convidada, Tá aqui. entendeu? Olha aí como a Obrigada. gente é uma boa pessoa. É isso, um beijo no coração de vocês. Mais uma vez, muito obrigada por terem assistido. Professora, muito obrigada. A gente Muito agradece obrigada. também a direção por ter topado essa ideia com a gente. E é isso, até o próximo que posso falar agora. Tchau! Tchau!